Muito boa tarde! Hoje é dia 20 de outubro, hein? Agora são 16 horas mais 6 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até às 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação. Eu já vou anunciar a nossa convidada, tá? Mas eu não posso deixar de falar para você olhar as notícias lá no nosso portal, que é o www.nova15.com.br. Lá é um portal de notícias, você fica sabendo tudo o que acontece em Piracicaba, no Brasil e no mundo, tá? Quer mandar sua participação, pedir sua música? Através do nosso WhatsApp, que é o 199981515. Olha que telefone facinho que você tem que ter aí na sua agenda, hein? É o 199981515, tá? E eu vou anunciar a nossa convidada de hoje. Ela é médica cardiologista, ela estuda e trata de pacientes tabagistas em seu consultório, tá? Durante o início da pandemia, ela mais um amigo dela tiveram uma ideia de criar uma campanha. É a campanha chamada Paradas para o Sucesso. E hoje ela veio aqui falar mais sobre esse projeto maravilhoso que ela vem desenvolvendo aqui na cidade de Piracicaba. Seja bem-vinda ao programa Trocando Ideias, Juliana Previtali. Ai, obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui junto com você. Agradeço muito o seu convite. Eu que fico feliz da senhora ter topado, de vir aqui bater um papo com a gente. E primeiro, não posso deixar de parabenizá-la pelo Dia do Médico, né? No dia 18, agora de outubro, foi o Dia do Médico, né? Obrigada. Então deixo aqui os nossos parabéns em nome de toda a equipe do programa Trocando Ideias e também em nome de toda a Rádio Nova 15, né? E aí o nosso bate-papo, né? A senhora veio para bater um papo e falar sobre a questão do tabagismo, né? Como que surgiu, né? Como que a senhora primeiro foi parar nessa linha, né? Definiu fazer o estudo do tabagismo. Como que foi isso, professor? Olha, Mariana, cardiologia é uma especialidade que as doenças que a gente trata estão muito relacionadas com o tabagismo, né? Cardiologia trata muita hipertensão, tá às voltas com doença como, por exemplo, o infarto do miocárdio, a angina. E são doenças que têm como fator de risco o tabagismo, muito intenso, muito intrínseco a isso. Uhum. Então eu percebia que era faltava isso, né? A gente cuidava bem da pressão, do colesterol, mas e o tabagismo do paciente, né? Eu precisava ter um pouco mais de know-how realmente. Então eu fui atrás, eu fiz alguns cursos, me capacitei, né? E porque essa área de tratamento, ela não é tão abordada até mesmo entre nós médicos, né? A gente tem uma lacuna disso na nossa formação, infelizmente. Então eu fui atrás, eu fui buscar e surgiu essa oportunidade de fazer a campanha agora ao longo da pandemia desse ano, né, de 2020. E como que surgiu a ideia? A senhora estava conversando com um amigo, como é que é? Conta pra gente. O Luiz Fernando Dutra é uma pessoa conhecida na cidade, né? Ele é violinista da Orquestra Sinfônica, tem até um programa na rádio educativa. E ele é meu amigo, a gente está batendo esse papo, né? Eu contando para ele essas minhas vontades, né? O que eu tenho feito no consultório e contando para ele que estava fazendo esse curso que eu finalizei no final do ano passado. E aí a gente teve essa ideia juntos, né? Vamos fazer uma campanha que una os artistas, né? Que ele tem um conhecimento muito grande, né? De muita gente da cidade. Então, a gente teve a ideia de colocar, através dos artistas, a ideia e esses recados para a população, para que a população se conscientize de que o tabagismo é uma doença, porém tem tratamento, então a gente incentiva que o indivíduo busque esse tratamento, vá atrás. Porque eu queria saber, primeiro, como foi a escolha do nome. Depois eu vou perguntar o porquê é tão difícil, né? A questão do vício, né? Como que vocês definiram, então, um nome tão bacana para um projeto assim? Eu adorei o nome. Achei Olha, fantástico. então a gente vai dar os créditos para uma amiga. Olha, Má, toda essa campanha, ela está sendo solidária.
Tudo, desde o início que a gente começou a inventar isso, todos os parceiros que estão juntos são solidários. Então, isso que você está mencionando, né, esse nome tão legal, nós vamos dar os créditos à minha amiga publicitária, a Milene Brossi. Sim, parabéns, Milene. A Milene tinha terminado de fazer uma repaginação assim do meu logo, né, doutora Juliana, que eu tinha gostado muito. E eu pedi para ela, falei, Milene, tô com umas ideias, nós estamos querendo fazer uma campanha na cidade, eu preciso de um nome para essa campanha. E depois do nome a gente vai criar um logo. E foi o que a gente fez. Então a gente criou junto esse nome. Ela falou, olha, foi um desafio, porque ela falava, doutora Ju, eu preciso unir uma coisa que é cigarro com música, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas a Milene, assim, de uma maneira brilhante, ela dá, assim, pra gente muitas opções, sabe? A gente vai construindo junto. Então, ela vai dando as ideias, e através das ideias que eu mais gosto, ela vai, assim, repaginando e lapidando aquilo, até que ficou esse logo que parece um violão, mas também quem vê que é coisa ligada com o tabagismo, que é a placa do não fume, né? Então, uniu mesmo realmente a questão de música artística com a campanha mesmo antitabagismo. E, doutora, falando do vício, né, do cigarro, é verdade que, assim, logo nas primeiras tragadas, a pessoa ela já começa a formar o vício, assim? É tão viciante a nicotina? Essa questão, ela começa geralmente, muito comum, né? Mais de 90% dos indivíduos que hoje são fumantes começaram a fumar antes dos 18 anos. Né? Então, começaram a experimentar e se tornaram um usuário, né, da nicotina antes dos 18 anos. Mas é assim, ele começa de uma forma muito sutil, né? A pessoa que está fazendo isso não está entendendo o que está acontecendo, sem medir as consequências. E, na verdade, são algumas experimentações que ela faz, né? E não são todos os indivíduos que fumam que se tornam fumantes, né? Então, de 4 indivíduos que estão fumando ali numa rodinha de amigos, isso vai se repetir mais uma vez, 2, 3... mas somente um deles vai se tornar um indivíduo fumante. Isso é uma questão que até a gente está estudando bastante, existem evidências que possa haver uma predisposição genética, inclusive. Sério? Olha que coisa. Então, não é para todo mundo, né? Uhum. Então, não são todos os indivíduos que experimentam que vão se tornar fumantes, apenas 25%. Mas existe uma média de umas 5, 6, 7 vezes de experimentação para que daí ele já sinta a necessidade de ir lá, comprar o seu maço e continuar utilizando a substância. Doutora, o que vicia mesmo é a nicotina. É a nicotina. É a nicotina que faz o vício. A nicotina é a substância do cigarro, né? Do cachimbo, do narguile, do charuto. É a substância psicoativa que tem ação cerebral mesmo, que promove o vício, promove a adição. O vício mesmo da substância é a nicotina que faz. E doutora, falando desses componentes, né? Aí depois do uso, porque o cigarro, vamos falar do cigarro, né? Que eu acho que o cigarro é o principal dessa linha de produtos? Fumo, de produtos? Na verdade, depende do lugar, né? No Brasil, o cigarro de papel, né? Esse que a gente compra numa padaria, aí, num bar, é o mais comum, sim, né? São 5 bilhões de cigarros fumados por dia no mundo. Meu Deus! Né? Tem lugares que tem uma quantidade maior de outras formas, né, de consumo, mas todos eles são o mesmo produto, que é o tabaco, que é aquele extraído daquela folha, né? Existe o fumo de corda, mas é a mesma substância que dentro dessa folha do tabaco tem nicotina.
Então, você pode fazer isso na forma de cigarro, na forma de charuto, na forma de cachimbo, o narguile, que é uma pasta de tabaco, os cigarros eletrônicos, que também é uma coisa muito preocupante hoje em dia, é a nicotina na forma líquida que está inserida ali, né? Então, todos esses produtos contêm tabaco. E isso e a substância que é o mais preocupante é a nicotina. Então, a que faz mal é a nicotina. A que, na verdade, é a que provoca o vício, Má. Tá. Porque dentro do cigarro, né, quando você acende o cigarro e ele entra em combustão, ali você começa a produzir... Existe nessa queima do cigarro mais de 9.000 substâncias já identificadas. E uma quantidade enorme de substâncias cancerígenas, né? Então, assim, a nicotina provoca o vício e ela em si tem muitos efeitos nocivos no organismo. Mas tem outras substâncias muito ruins, como, por exemplo, o monóxido de carbono, né? O alcatrão e outras substâncias tantas. Por exemplo, a amônia, né? É uma substância que foi inserida, que ela não existia, né? A indústria do cigarro colocou essa substância para viciar mais o indivíduo, né? E tantas outras, acetona. A gente vai com uma lista enorme, assim, que a gente até arrepia de ver. E assim, eu queria falar um pouco assim dos malefícios, né? Do cigarro, enfim, de todos os produtos que envolvem aí a nicotina, né? Vai do que até o câncer? O câncer, eu acho que é até a morte, né? Pode dizer? Isso, olha, isso que você está me perguntando é assim, doutora, quais são então as doenças que são provocadas pelo cigarro, né? Então, existem mais de 60 doenças que a gente sabe que tem ligação direta com o tabagismo, né? A primeira que a gente lembra é o câncer, né? Câncer de pulmão. E realmente isso essa informação ela é importante porque câncer de pulmão, mais de 90% dos indivíduos que têm câncer de pulmão são devidos ao tabagismo, né? Existem alguns cânceres, poucos, que não são relacionados, né? Mas então, se ninguém fumasse, haveria 90% menos cânceres de pulmão no mundo, né? Então, a primeira coisa que a gente lembra é essa. Mas existe a doença que mais mata no indivíduo tabagista são as doenças cardiovasculares. Né? O indivíduo tabagista, qual é a principal causa de morte dele? É o infarto do miocárdio, é o acidente vascular encefálico, derrame. A gente primeiro pensa no câncer, né? Mas são as doenças que têm uma alta taxa de mortalidade. A primeira causa de morte no Brasil é o infarto, né? De todas as causas, do que morre o brasileiro, é o infarto, né? E entre as causas do infarto está o tabagismo, uma incidência muito grande. E o que mais que tem o tabagista? Quais outras doenças? As doenças pulmonares, porque ele afeta, né, diretamente o efeito da fumaça do cigarro, né? Então tem as bronquites, o enfisema pulmonar, o DPOC, né, que é o enfisema pulmonar, que acaba prejudicando demais a qualidade de vida da pessoa, ela não consegue respirar no final da vida, né? E são doenças que a maioria delas tem um efeito assim mais tardio após o uso do cigarro, né? Não é muito instantâneo, assim, começa a fumar, já começa a ver o prejuízo. Então, assim, a gente tem que alertar as pessoas, né? Mostrar para elas que em qualquer momento que ela pare de fumar, ela vai ter benefício quando ela interrompe o vício. Ela tem benefícios tanto na qualidade de vida, né? Mesmo que ela tenha desenvolvido já uma doença como, por exemplo, o enfisema, né? O enfisema não vai sarar se ela parar de fumar, mas ela vai ter uma capacidade pulmonar melhorada se ela interromper o tabagismo. Ela vai ter uma função, né? Uma capacidade de respirar melhor, né? Em relação, por exemplo, a conseguir fazer coisas que antes não conseguia, né? Subir uma escada, né? Fazer desenvolver uma atividade, né?
E não só essa qualidade de vida, como o tempo de vida, né? A gente reduzir, parar o tabagismo aumenta, ganha tempo de vida. Vamos fazer uma pergunta leiga. O pulmão, ele regenera ou ele para da onde ele foi prejudicado, ele para e continua funcionando, vamos dizer assim, né? Ele para de crescer o problema? Não sei se você entende. Entendi, claro. Sim, existe uma certa, até certo ponto, sim, ele regenera. Né? Por exemplo, existem cílios na nossa árvore respiratória, igual a gente tem pelinhos no nariz, sim. Nós temos cílios também na parte da traqueia, até chegar nas primeiras ramificações dos brônquios, que já é dentro do pulmão. Esses cílios, eles estão completamente paralisados na primeira tragada que você dá, no primeiro cigarro que você fume. Né? E já estragou tudo o cílio. Atrapalhou, deixou ele paralisado. Não que ele tenha morrido, né? Que não exista mais. Mas quando o indivíduo para de fumar, esses cílios eles voltam a ficarem ativos, né? Então eles promovem a limpeza das substâncias nocivas que nós temos também. Nós respiramos, né? Ar também poluído. Nós precisamos fazer essa troca, essa melhora entre o nosso corpo e o meio externo, mas que quando você está fumando, isso não ocorre. Né? Então, existe sim algum tipo de reparação quando o indivíduo para de fumar. É claro que quando ele tem um enfisema instalado, o enfisema ele acaba sendo uma perda de muitas células pulmonares. Né? O alvéolo, que é a parte mais íntima ali do pulmão, ele funciona como se fosse uma bexiguinha, assim, muito fina, né, a sua parede. E é uma grudadinha na outra, como se fosse um cacho de uva. E o enfisema, quem tem o enfisema, ele vai perdendo essas traves. É como se ficasse só um grande balão de ar. Ah, tá, né? Entendi. Então, isso não consegue regenerar, né? Então, a questão, ela acaba sendo esse efeito mais tardio, né? E por isso que a gente precisa, então, assim, estimular as pessoas e mostrar para elas todos os malefícios e também sempre incentivando a busca do tratamento. E doutora, conta pra gente, assim, a procura maior lá no consultório da senhora é ajuda das pessoas que já tentaram parar sozinhas e não conseguiram? Ou o pessoal já vai lá quando já não tem mais jeito mesmo? Olha, a gente tem, na verdade, duas abordagens, né? Todo indivíduo que a gente conversa, o paciente chegou lá, doutor, eu quero fazer uma avaliação, né? Eu tenho já 40 anos, sei lá, 50 anos. Eu quero me cuidar, aquele bom e velho check-up. Sim, né? Para saber como é que então, tá. Esse indivíduo, se ele for se ele for tabagista, eu vou abordar esse assunto com ele. Ele não foi lá por causa disso, né? Sim. Mas eu vou perguntar, fazer a gente chama de anamnese tabágica, né? Vou perguntar todos os detalhes para eu entender como é que tá, a que ponto que tá isso daí. Quando a gente identifica que o indivíduo está pronto para o tratamento, porque isso é super importante, Mariana. Então, aquele indivíduo que marcou a consulta comigo, porque escutou no rádio, escutou no seu programa, então ele marcou porque eu quero ir lá na doutora Juliana, porque então ela trata o tabagismo e eu estou querendo parar. A maior parte das pessoas, elas já tentaram muitas vezes, 3, 4 vezes, é a média. Então a gente pergunta, eu já tentei sim, uma vez por conta própria, uma vez eu tomei um remédio que me deram, várias histórias. Uma vez já fiz um tratamento com algum médico. Então é muito comum. Os indivíduos que conseguem parar, eles já têm algumas tentativas anteriores, né, como história pregressa. Então seria o desejo mesmo profundo de querer parar. Isso. Não adianta eu querer levar alguém lá que eu queira que a pessoa pare, que não dá certo. Então, se a gente identificar que o indivíduo ele não está ainda preparado, porque ele precisa entender todo o processo que ele vai viver,
porque eu falo que não é um processo isento de sofrimento, ele sofre. Então ele precisa compreender tudo que vai acontecer. Então se ele fala assim, não, eu quero parar, mas não está na hora. Aí, né, para esse paciente, a gente precisa fazer um outro tipo de abordagem. A gente vai fazendo consultas um pouco mais próximas. A gente vai dando as informações. Por exemplo, vai lá no meu YouTube, veja os vídeos, né? Para um parente seu que você queira que pare de fumar, né? Se eles falam, não, legal, então vamos, então leve, né? Se ele manifestou lá, então tá, eu quero, então vai, a gente vê como é que tá isso. Mas se a pessoa sempre diz que não quer, que não tá na hora, você pode entregar para ele essas informações, né? Argumentos, porque em algum momento talvez ele tenha esse insight, né, de que está na hora que ele pode ir, né, e porque daí sim a taxa de sucesso é grande. Para aquele que a gente, por exemplo, entrega o remédio, eu consegui umas amostras grátis, né, não dá certo, né? Aí é mais difícil. Tem que ser um trabalho mais profundo aí, Isso, mais interno, de isso. decisão interna. Amarrar e levar não dá certo, Não né, dá doutora? certo, viu, Vamos falar um oi para quem está nas nossas redes sociais? Vamos. Vamos lá ver quem está aqui acompanhando o programa. Hoje a doutora Juliana aqui falando um assunto muito importante que pode servir para você, pode servir para alguém aí da sua família. Olha aí, vamos lá de alô, alô. Aí, André Dunker tá aqui. O Allen César Miranda mandando boa tarde. O André Dunker falou, show de bola, hein? Mestre Marquinhos também passando por aqui. Mestre Marquinhos, esposo da nossa querida Elaine Teotônio, linda, maravilhosa. Olha quem tá aqui também, Marcilene Maria. Que saudade de você, Má. Tá sumida, tudo bem? Como você está? Marcilene Maria tá mandando boa tarde pra gente. A Joyce Aparecida também tá mandando um oi. A Marcilene Maria mandou várias florzinhas, tá nos acarinhando aqui com flores, doutora. Olha lá, ó. O Richard Oliveira passando por aqui também. O DJ Luiz Pascoal. A Marcilene Maria, o Ramos, boa tarde, Ramos. O Gustavo também tá aqui. O Mano Papilão falou muito boa tarde a todos aí do estúdio. Falou tabagismo, vício danado. Aos poucos estou conseguindo deixar. Olha que legal, parabéns, viu? O Mano Papilão, ele é um cantor. Olha que legal, Mano. Torcendo por você, hein? O Edmar tá aqui também. O Rick passou por aqui também. O Jô Davi também. Ô Marcão, tem alguém aí no Facebook? Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Mari. Boa tarde, doutora. Tá cheio aqui, ó. Vamos lá falar com todo mundo que tá aí. Vamos lá, De Gaspari. Boa tarde, Mari. Boa tarde, José De Gaspari. Luiz Alberto Miller, show. Aê, boa tarde, Luiz. Alberto não. Allen César Miranda. Boa tarde a todos da Rádio Nova 15. Boa tarde, Allen. Nossa, tanto de Alberto. Essa foi. É o de cima, ele chama Luiz Alberto. O Richard Rodrigues, show, amo esta rádio. Parabéns pelo trabalho. Que legal, Richard. Boa tarde pra você, meu querido. O De Gaspari e eu convivi por 6 anos com uma namorada fumante. Agora hoje já são 5 anos sem contato direto com nenhum fumante. Olha, a pessoa que anda com o fumante é como se ele fosse um fumante também, doutora? Ele é considerado tabagista passivo. Olha. Isso é uma coisa super complicada, porque ele sofre os mesmos males que o tabagista original, né? Então, essas mesmas doenças que eu mencionei, ele também está exposto. Esses riscos de câncer de pulmão, de infarto, né? O tabagista passivo é aquela pessoa que convive a maior parte do tempo, né? Então, por exemplo, esse moço que tinha a namorada dele, então eles estavam juntos, ela fumava ao lado dele num ambiente fechado, ele é tabagista passivo. Uma criança que mora né, em sua casa, está convivendo num ambiente fechado, na cozinha, na sala, com o pai ou a mãe que fuma, essa criança é tabagista passiva. Nossa, é verdade, tem as crianças também, doutora, que vivem em ambiente, olha lá, você tá fumando, você tá prejudicando seu filho também, não tá prejudicando só você, hein?
pensa na sua família, pensa em você, né, doutora? Eu acho que é um momento eu acho que essa pandemia ela veio para mostrar pra gente o significado da vida, o porquê das coisas, né, doutora? As pessoas estão muito mais em casa, né? Elas Sim. estão em lockdown, fechadas em casa, né? Então, é claro que a criança que conviveu, né, com um pai e uma mãe fumantes, ela foi prejudicada. Né? Essas crianças, né, que são tabagistas passivas, elas têm uma incidência muito mais aumentada de bronquite, de alergia respiratória, incríveis, viu? Ai, que judiação. Olha lá, você tá prejudicando, não tá prejudicando só você, né? O José Roberto de Graça falou assim, cigarro, apaga essa ideia. Isso. É isso mesmo. Vai lá, Marcão, continue para nós, fazendo um favor. Edivaldo Rosignoli, boa tarde, contente por estar aqui assistindo esta entrevista. Parabéns à Nova 15 pela escolha, doutora Juliana, uma pessoa competente e responsável por esse projeto que ela tem. Abraços. Então um abraço aí pro Edivaldo Rosignoli, que está acompanhando, trocando ideias. Mestre Marquinhos, salve, muito importante o assunto. Aproveitando hoje, estarei na Nova 15 Cidadania às 20 horas, falando de capoeira e música, junto com a minha parceira Elaine Teutona, que faz parte dos Paradas pro Sucesso. Isso, a Elaine gravou. Que linda, ela gravou conosco, né? Foi ótimo. Ela que fez a ponte entre nós, né, Mariana? Foi, ela veio aqui e aí eu queria já que a doutora viesse, ela falou assim, você tem que levar, eu falei, não, nós vamos organizar e deu certo, né? Que bom, eu acho que tudo tem o tempo certo e com certeza essa nossa entrevista ela vai chegar para as pessoas que ela tem que chegar, você pode ter certeza que é para alguém que está aí assistindo, viu? E eu tenho certeza que pode ser para você. E se você se sentiu tocado, já vou explicar para você como é que você vai fazer para parar de fumar. Fica aí que nós vamos contar, não sai daí. Quem mais está aí, Marcão? Olha, bastante gente participando, que legal. De Gasper, o vício em cigarro é muito mais viciante do que outras drogas? É uma pergunta aí, doutora. Olha, sim. É um dos vícios mais pesados, em termos de que o efeito em si, a gente pensa, né? Nossa, mas a cocaína, a heroína, o crack, ele tem um efeito imediato muito ruim no indivíduo, né? Ele destrói o indivíduo. Porém, a questão de você estar dependente daquela substância, do cigarro, é o pior que existe, da nicotina. Olha. Então, assim, querer se livrar dela é o mais difícil de todos. Né? De você conseguir sair da nicotina, ter aquela abstinência que ela tem, que ela provoca, né? É dos vícios que existem o mais intenso. E falando né, sobre essa questão, né? Por que é tão difícil, doutora, se livrar do vício? Justamente por causa da abstinência nicotínica. O que é abstinência? Quando o indivíduo está tentando parar de fumar, um dos métodos que a gente utiliza é o de parada abrupta. Então, assim, a gente combina com ele, você vai fumar até tal dia, né? Existem alguns medicamentos que mais pra frente a gente pode comentar, mas quando ele interrompe o vício, né, ele interrompe o uso do cigarro, aquele dia que ele parou de fumar, ele vai experimentar sensações ruins, que são as sensações da abstinência da substância. Então, são variados sintomas, né? Os mais comuns são irritabilidade, ansiedade, nervosismo, aumento até da questão de salivação. Tem pessoas que experimentam tontura, dor de cabeça, e isso faz com que ele não consiga, né, permanecer com esse sintoma. Aí ele vai e acende um próximo cigarro. Quando ele acende, a nicotina, ela rapidamente, em 6 a 10 segundos, ela sai de dentro daquele cigarro, entra pelo pulmão na corrente sanguínea. Em 10 segundos, ela já está no cérebro do indivíduo, grudando nos receptores cerebrais. 10 segundos? 10 segundos. É muito rápido o efeito dela. E uma tragada já ocupa mais de metade dos receptores que existem lá no cérebro. Quando a nicotina gruda nesse receptor, ela libera
entre algumas substâncias, a dopamina, que é uma substância que a gente tem no organismo. Dopamina é o hormônio do bem-estar, né? Então, quando grudou a nicotina lá, libera a dopamina, aí o indivíduo fica mais relaxado, ele se sente mais amparado, né? Mas isso é um efeito muito rápido também, né? Então, como eu disse, a nicotina logo já sai dali, né? Talvez tem pessoas que em menos de 1 hora ela já saiu, então ele tem que pegar outro cigarro para ter a mesma sensação. E toda vez que está faltando nicotina, ele começa a sentir isso. Ele começa a sentir tremor, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar nervoso, né? Aí o indivíduo acha que não, que é a vida, né? É o estresse, é o trânsito. Mas, na verdade, é a nicotina que está fazendo isso. Está deixando ele assim. Ele pega o cigarro, fuma, aquilo já relaxa e já volta àquele basal. Isso é um ciclo vicioso. Ele está dentro de uma prisão, a gente diz, né? O tabagista, ele é um prisioneiro. Ele entrou numa boa, né? Mas agora ele não consegue mais sair. E ele sofre quando ele fica sem. Então, ele fuma de novo para aliviar aquela sensação. Então, por que é tão difícil? Por causa da abstinência que ele sente. Quando ele sente a abstinência, ela é muito intensa, ele pega um outro cigarro, acende e aquilo lá para tentar aliviar aquele sintoma. Aquela sensação que ele estava de desprazer aí da vida, do mundo, ele sacia fumando. E doutora, no começo da pandemia foi que vocês tiveram essa ideia de fazer esse projeto, né? E como surgiu essa ideia, assim, no sentido de... a senhora percebeu que o pessoal estava ficando mais ansioso com a questão da incerteza, né, da pandemia? Como é que vocês chegaram a essa conclusão e falaram, não, agora é o momento, vamos fazer o Paradas para o Sucesso, que é a hora? Olha, eu acho que foi quando eu comecei a ler um pouco e ver as informações. A Organização Mundial da Saúde alertava os médicos que essa questão do coronavírus, por ele ser um vírus respiratório, ele ia acometer os pulmões, né, do indivíduo. E então, se um indivíduo tabagista, porventura, conseguisse largar o vício, ele estaria mais preparado para viver esse momento com mais segurança, né? Então, a Organização Mundial da Saúde recomendava isso. Então, eu achei, olha, então é agora a hora certa, é uma janela de oportunidade, né? Vamos incentivar isso, e isso foi mesmo recomendado pela OMS, que a gente fizesse campanhas, incentivasse os indivíduos a pararem de fumar, né? Claro, a campanha aqui na cidade está sendo muito bem acolhida, né? Mas assim, a gente vê que em termos assim de estatística, teve até um trabalho que a Unicamp fez em relação à prevalência mesmo, né? Será que houve diminuição de tabagistas ou não? Aumentou? Infelizmente aumentou, viu? 35% dos entrevistados, né, de uma maneira geral, aumentaram, os indivíduos que eram tabagistas fumaram mais, né? Sim. Teve sim uma pequena porcentagem, menos de 15%, que reduziram, né, a quantidade ou até pararam. Mas a maior, né, porcentagem foi de que houve aumento. Daí a gente extrapola pensando, né? Por que será, né? Sim, uma ansiedade, provavelmente, uma incerteza, né? Uma angústia, sei lá. Isso, a angústia de toda esse noticiário muito pesado que todo mundo está vivendo, o próprio isolamento social em casa, né? Então, isso provavelmente foi os motivos. Né? E doutora, fale uma coisa pra mim. Pessoa que tá assistindo a gente agora lá, aí ela deve estar pensando assim, é verdade mesmo, né? Só tem coisa ruim no cigarro. Por que eu tô fumando ainda? Ou narguilé, ou cachimbo, seja lá o que é que a pessoa fume, né? E aí ela tá pensando assim, você quer saber? Acho que eu vou lá na doutora, viu? Fazer uma consulta com ela, ver o que dá. Vamos ver que eu já tentei parar, não consegui, e de repente o que eu estou precisando mesmo é uma ajuda. E aí essa pessoa vai procurar a doutora.
o que é que a doutora vai fazer por essa pessoa? Ela vai traçar uma estratégia, vai dar um prazo para a pessoa parar? Como é que é? Quem vai lá no consultório com essa... Olha, Má, eu vou então, se a pessoa me procurar, ela vai ter a mesma abordagem que ela teria se ela procurasse o SUS, tá? Certo. Isso é bom deixar bem claro. Uhum. Eu sigo a mesma orientação que o Ministério da Saúde dá para o Programa de Atenção e de Tratamento ao Tabagismo. É um programa muito bem organizado, né? Então, e disponível na rede básica de saúde, tá? Então, o indivíduo pode ir na unidade de saúde da família e tem que perguntar pelo programa, tá? Não são todas as unidades que tem disponível, mas ele deve buscar e não ficar satisfeito se ele receber um não, tá? Uhum. Porque a rede está se reestruturando para receber essa demanda maior que a gente está gerando, inclusive, né? Então, assim, o programa para tratamento do tabagismo, ele consiste nessa questão. Então, o indivíduo me procurou com essa intenção, é porque ele já está contemplado. Ou seja, ele está pronto porque ele entendeu que esse é um problema muito, né, importante e que ele está disposto a fazer o tratamento. Então, com isso, a gente vai, é claro, fazer uma avaliação geral, né, como se ele, em termos de tudo, né, a gente vê pressão e se tem alguma outra patologia, a gente vai dar essa atenção. Estando tudo em ordem, a gente vai fazer, então, um planejamento, né. Inclusive, eu elaborei uma cartilha que eu entrego para os meus pacientes. Tem muita informação, a gente poderia ficar aqui acho que 2, 3, 4 tardes falando e ainda assim teria assunto. Olha, bem porque completo. é muito vasto isso, sabe? Uhum. E para a gente poder passar para o paciente, eu sempre falo, olha, vou te passar alguns exames e eu quero que você veja, leia a cartilha que eu estou te entregando, eu oriento também a ler, olhar mesmo no YouTube as coisas que já tem, informação, né? E daí, estando ele de volta com isso, a gente faz a prescrição do tratamento. De acordo com cada indivíduo, a gente identifica se o seu grau de dependência nicotínica é alto, né? Isso a gente consegue fazer através de alguns testes muito simples. Um deles é o teste de Fagerström. O que é o teste de Fagerström, doutora? Explique para nós. Olha, basicamente ele são 6 perguntas que a gente, né, conversa, e na conversa a gente vai identificando. Então a gente pergunta se o paciente, quantos cigarros ele fuma, né? É claro que quanto mais cigarros, existe uma pontuação maior. Uhum. A gente pergunta se ele... Quanto tempo depois que ele acorda, ele fuma o primeiro cigarro, né? Isso também é uma... Se ele, por exemplo, nossa, doutora, a hora que eu levanto, eu já boto o café lá, ele está esquentando a água para o café, mas ele já está fumando. Então, isso é muito pouco tempo, né? Então, ele já demonstra um grau de dependência nicotínica maior. Outro exemplo, por exemplo, quando a gente pergunta... Se você vai a um lugar que seja proibido fumar, por exemplo, um shopping, uma igreja, um cinema, Sim. que ele saiba que ele tem que ficar ali durante 1 hora, pelo menos, se ele sente mal de estar ali, se ele sente muita vontade de fumar. Então, essas respostas a gente vai dando para a gente entender qual o seu grau de dependência. Se ele tem um grau de dependência moderado a elevado, ele vai ter síndrome de abstinência intensa. Ele vai sofrer mais. Então, para esse indivíduo, eu preciso utilizar todos os meios que eu tenho. Então, a gente utiliza medicação, utiliza também os adesivos de nicotina, por exemplo. Né? Então, a gente faz essa prescrição bem individualizada. Né? Cada pessoa vai ter um atendimento ali de acordo com a necessidade dela, não é uma receitinha de bolo. Não é para todo mundo igual, não. Tem mesmo as suas individualidades. Olha só. E muita gente interagindo pelas nossas redes sociais, doutora. Vamos mandar mais um alô para quem está aqui nos acompanhando. Alô, alô. Olha lá o Diego Souza, Manuel Lourenço Neto, Danilo César Alves Albuquerque, boa tarde.
Fabiana Santos mandando boa tarde para todos. Murilo Isidoro. Vander Galvão, boa tarde, Vander. O Vander vai vir aqui mostrar os drones dele, viu? Logo, logo nós vamos ter a presença dele aqui nos nossos estúdios. E aí, tem alguém aí no Facebook, Marcão? Tem o Sumo Mohamed. Ei, Sumo, boa tarde. O 10 está feito. Mariana, olá, amigo, como está bonita? Rádio Nova 15, belo programa. Ah, valeu, Sumo. O Sumon tá sempre acompanhando a gente. O Sumon é lá de Bangladesh. Nossa. Ele acompanha a programação da Nova 15, acredita? Ele tá aprendendo a falar português. Então ele assiste toda a programação pra ouvir e aprender a falar. Então um abraço aí pra você, Sumon, que tá nos acompanhando diretamente de Dhaka, em Bangladesh. Um abraço pra vocês aí. De Gaspari, e quando a pessoa sofre o seu primeiro infarto? Aí dá um susto, né? Olha, isso muitas vezes é um determinante para ele buscar, para ele ir atrás do tratamento. A gente vê muitos casos assim. Quando ele para de fumar, quando ele já teve um infarto, infelizmente ele teve uma doença relacionada ao tabagismo, né? Sim. Mas quando ele para de fumar, um ano depois que ele parou de fumar, ele consegue reduzir o risco de ter um novo infarto em 50%. Olha, ainda tem uma chance aí. Com certeza. Então a gente incentiva muito que ele pare, ele busque o tratamento depois de um evento grave como um infarto. Mas aí o pessoal assusta mais quando acontece alguma coisa assim, doutora? Aí vai na certeza que quer parar? Olha, Má, assustam, mas assustam ali pouco tempo, infelizmente, sabe? Enquanto ele está dentro do hospital, enquanto ele está ali, né, numa mesa de cateterismo. Depois acho que a vida volta ao normal, sabe? Aí vai relaxando. E assim, então a gente precisa, é uma oportunidade também, inclusive eu posso dar uma informação interessante, claro. Olha, a Santa Casa de Piracicaba, da qual eu sou né, médica do corpo clínico, a Santa Casa está com um programa vinculado ao SUS para levar aos pacientes internados a opção de iniciar o tratamento. Olha, que dentro legal. Do hospital, né? Isso é uma coisa nova na cidade, né? Que toda a Santa Casa com seus vários colaboradores, né? Que nós temos uma rede grande, multidisciplinar nessa abordagem, né? Sim. Então não é só o médico que vai conversar com o paciente, enfermagem, farmacêuticas, a fisioterapia. Então a gente vai oferecer para esses doentes, seja esse infartado, seja um indivíduo que está, por exemplo, aguardando uma cirurgia que ele está indo fazer, por exemplo, que teve um câncer, ou mesmo uma cirurgia ortopédica, que é muito comum na Santa Casa, a gente vai oferecer para ele o tratamento, para ele iniciar, porque é uma oportunidade. O paciente está ali fragilizado, né? Então a gente consegue sim iniciar e as taxas de sucesso são grandes. Olha que legal, já está lá dentro da Santa Casa, já aproveita, já faz, já... Quem mais está aí, Marcão? O Sum mandou... Olá, bom programa, Mariana, bom trabalho, diz ele. Valeu. De Gaspar, meu tio morreu por causa de câncer de pulmão, por ser tabagista. Olha, que triste. A Bia Tureta, a doutora Juliana, tem feito um trabalho incrível. Que alegria vê-la na Nova 15. Ah, que legal. A Bia, você conhece ela, né? Conheço, a Bia já veio aqui. Muito parceira, ela, através do seu grupo, né, Libras Piracicaba e Região, ofereceu para nós, e agora, depois dessa nossa parceria, os vídeos da campanha Parados para o Sucesso estão vindo com a tradução em Libras. Lindo, maravilhoso. Muito legal. Muito bacana mesmo. Um beijo para a Bia. A Graziela Rodrigues, boa tarde, Má. Muito legal essa abordagem de vocês com esse assunto. Beijão, um beijo, Grazi, um beijo para todos aí. O Rick Lennon mandando boa tarde também. Mestre Marquinhos falou muito obrigado pela moral, Marcão e Mariana. Parabéns pelo trabalho, doutora. Para você, o mestre Marquinhos já falou que hoje à noite vai estar aí no Nova 15 Cidadania. Então não perde, hein? Acompanha aí que é muito bom bater papo com eles, viu? O Zé de Gaspari também falou assim, e esses fatores, quando superados, levam à troca pela fonte básica de prazer, que é o comer? Pode ser, né, substituído pela... Isso, uma das vantagens que o indivíduo tem ao parar de fumar é a melhora em relação ao paladar e ao olfato. Então, ele sente mais o gosto dos alimentos
ele tem inclusive o apetite aumentado. Olha, começa a se alimentar mais, melhor, né? Mais e melhor. Isso mesmo. Olha lá, o Zé Roberto de Gaspari também falou assim, ó, mudanças de hábitos são complicados, eu imagino a dificuldade para largar essa dependência, hein? Quando me descobri diabético, ter que parar de consumir açúcar foi muito difícil. E a Bia Tureta falou, Mariana, eu não sei se a doutora comentou no início, mas seria ótimo se ela comentasse sobre o narguilé e os cigarros eletrônicos e a comparação com o cigarro comum, né? É inacreditável que algumas pessoas pensem que esses cigarros não viciam. A gente já falou no começo um pouco sobre isso, que eles também são, fazem parte aí do conjunto, né? José Roberto de Gaspari também falou assim, mas isso não tem a ver com a facilidade em adquirir o cigarro, que facilita para você continuar com o vício, né? Juliana Rosada, boa tarde. Clarice Favareto mandando boa tarde para todos. A Clarice Favareto também mandando boa tarde para a doutora. E o José Roberto de Gaspari falou assim, ó, perguntar por que não são proibidos as vendas. Você tem um produto que gera muito dinheiro e uma arrecadação de impostos enorme ao governo. É a única justificativa para manter um produto altamente maléfico para a saúde, que no caso o cigarro, né? Que não traz nenhum tipo de benefício para a saúde. A doutora, a senhora acredita que vai ser proibido? Vai um dia acabar o cigarro? Desse fácil acesso que ele tem, assim, nas padarias, enfim, desses... Não, né, Mar? Não vai, né? Olha, você sabe, o Brasil, ele está na vanguarda em relação às políticas públicas de controle do tabagismo, né? Então, a gente não tem mais propaganda, você não vê mais, né? Antigamente, quem tem hoje, eu tô com 46 anos, eu quando era mocinha, a gente ia nos barzinhos, né? Na balada. Sim. A gente recebia amostra grátis do cigarro. De cigarro? Que absurdo, meu Deus. Passava aquela moça, a promoter. Né? Linda, maravilhosa. Então, é como se fosse a influencer, né, hoje. Fazendo então, ela levava as amostras grátis. Então, assim, que absurdo. O Brasil, ele evoluiu muito. Mas em relação à proibição de isso não vai ter, né? Por causa que a indústria ela é extremamente forte, né? Então, nós temos uma indústria tabagística no mundo muito forte. E não só não vai fazer essa proibição, como nós estamos correndo um risco imenso de que ela libere o uso do cigarro eletrônico, por exemplo. Eita, só faltava, né? Cigarro eletrônico, ele está uma febre nos Estados Unidos. Mais de 3 milhões de jovens do ensino médio fundamental são usuários do e-cigar, do Juul, do vape, né? E no Brasil ele é proibido desde 2009, a Anvisa proíbe que seja comercializado, porém a gente encontra, né? Se você quiser comprar, você vai numa loja dessas que vendem produtos falsificados, né? Ou de contrabando, né? Você encontra. Mas então a gente precisa alertar as pessoas e também mostrar para elas que o cigarro eletrônico, ele não é um substituto do cigarro comum, tá? Porque a indústria do tabagismo, ela tenta colocar esse produto como sendo menos danoso do que o cigarro comum, tá? Isso não é verdade. Tá? Ele é diferente, mas ele também tem nicotina e tem outras substâncias que não tem no cigarro comum. E também ele não deve ser usado como tratamento para o tabagismo. Tá? Para quem quer parar de fumar, ele não deve ser usado. Não tem nenhum estudo científico que mostre esse benefício. Tá. Então não vai trocar 6 por meia dúzia aí, né? Olha lá, a Clarice Favareto falou, eu sou fumante, eu adoro um café também, viu? Não vivo sem eles. Vive sim, Clá. Olha, se eu falar pra você que você vive, amiga, vive sim. Fica só no cafezinho ainda sem açúcar, ó, show de bola, amiga. Tenta. Eu acho que você consegue, viu, Clá? Faz o teste aí, depois você conta pra nós se você não consegue. Eu duvido que você consegue parar, mas Clá. Olha, a gente precisa incentivá-la a procurar ajuda profissional. Ah lá, Clá, tá?
Vai lá, procura o médico aí. A Clarice é de qual cidade mesmo, Marcos? Você lembra? Porto Ferreira. Porto Ferreira. Eu confundo tudo a cidade dos nossos web telespectadores. Aí em Porto Ferreira, lá com certeza acho que a prefeitura, o pessoal não precisa nem pagar. Dá para ir, né? É nível nacional, né? Tem então é um programa do cidade. governo federal. Então, sim, ela pode procurar a unidade básica, a unidade de saúde da família e procurar pelo programa de apoio ao tabagista. Vai lá, Clarice, ó, não paga nada, hein? Ah lá, a Cris Pereira falou, meu pai teve câncer nos pulmões, é muito triste. Eu imagino, viu, Cris, que deva ter sido muito, muito sofrido para todos vocês, não só para ele, né? A Juliana Rosada mandando boa tarde. A Cris Pereira falou assim, olha, eu visitei uma faculdade no curso de anatomia e eu conheci um pulmão de um fumante e o pulmão fica duro e todo preto. Olha, é verdade, né, doutora? Sim. Eu também, uma vez eu fui na feira que tem na Universidade Feira de Metodista, Ciências, né? E tem lá para você ver o pulmão normal e o pulmão de quem fuma. E o José Roberto de Gasper falou assim, ó, uma vez eu vi um comentário que cada cigarro teria efeito de redução de 2 minutos de vida em média. É verdade isso? Sim, ele tá certo. É? Nossa então, senhora, tá só diminuindo o seu tempo. Então, aí, quando a gente fala, um indivíduo que tem hoje 30 anos, 35 anos e para de fumar, ele ganha mais de 10 anos de vida. Sério? Ele ganha. Em Olha. expectativa de vida, ele tem esse ganho. Olha, vai vendo. A Clarice falou assim, é muito difícil. Eu fumo desde os 11 anos de idade, que a Clarice está falando. É possível, doutora? A pessoa que fumou desde pequenininho? Esses indivíduos que fumam desde muito, assim, jovens, né? Eu tenho pacientes que fumam desde os 8 anos de idade, né? Esses indivíduos, a gente costuma ver que o grau de dependência deles é bem alto, viu? Eles costumam fumar 2 maços por dia, não é incomum. Mas a Clarice, ela tem que buscar ajuda especializada. Todos conseguem parar de fumar, se ele estiver bem amparado e determinado, viu? Aí, claro. Vamos, amiga. Vai ser o ano 2020, vai ser o ano de mudança para muita gente. E ela fala que é difícil, e é mesmo. Agora eu vou te explicar por que é. E uma coisa que é importante a gente falar com os pacientes. Sim. A gente explica para ele, o que ele vai sentir. Né? Então, eu costumo fazer uma comparação, quando o casal, a moça está gestante e ela faz aquele curso de gestantes. Sim. A gente pensa assim, nossa, é um negócio meio bobo, para que isso, né? Mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque o médico ele vai explicar tudo o que vai acontecer com ela. Desde o momento do parto, o que ela vai sentir, para fazer o cuidado com o bebê, o cuidado com os seios na amamentação. Então, ele te dá informações. Nada Gente, surpresa, informação, né? É tudo. Então, a gente passa para o paciente tudo que ele vai sentir. A gente conta para ele, você pode ficar com a boca seca, você pode ficar irritado, você pode ficar com tontura, você pode ficar com dor de cabeça, mas isso vai durar pouco tempo. Geralmente dura 5 minutos, que a gente chama de fissura. Que é quando ele está sentindo a falta da nicotina. Então, a gente fala assim, essa sensação você não consegue controlar. Sim. Porque é químico, a nicotina que está ali no organismo provocando esses sintomas. Você não consegue controlar, mas você, sabendo o que você vai sentir, você consegue suportar esses sintomas. Você já sabe que o que você está sentindo é o efeito dele. Então, Isso. você... nada vai ser surpresa daquilo. Você fala, a doutora já falou que eu ia sentir isso. 5 minutos vai passar. E distrai a cabeça para aquela sensação não ficar martelando e não pegar cigarro, né? Nessa hora dos 5 minutos, a gente fala, vai ali no bebedouro, né? No seu bebe um golinho de água, levanta de onde você tá, pode dar uma volta no quarteirão, pega o cachorro para dar uma volta. Ou então, vai até o banheiro escovar os dentes. Né? É uma tática, né? E orientar também que isso não vai acontecer sempre. Né? No primeiro dia é pior, no segundo dia é um pouquinho melhor do que o primeiro. E vai ficando cada vez mais longe uma crise da outra. Então, ele entendendo o que pode acontecer com ele, ele vai poder considerar, suportar, exatamente, suportar esse momento. Né? Então, é difícil. A maioria dos indivíduos tem algum grau de sofrimento,
com a medicação, com o uso de adesivo, a gente consegue diminuir bastante esse sofrimento, né? Precisa ter muito essa troca, precisa ter um canal também entre o médico e o paciente, para ele, entendeu? Tirar as dúvidas, né? É super importante. Ter o apoio, né, doutora? Ter alguém ali para fazer esse suporte. Ó, tá todo mundo incentivando aqui, a Cris Pereira fala assim pra Clarice, procura os profissionais, você vai conseguir. Ó, pessoal, a gente tá na torcida por você, Clá. Fala pra mim, você quer parar, Clá? Manda aí nos comentários, a gente vai aqui, ó, mandar energia positiva que esse ano vai ser seu, você vai parar, hein? Tamo na fé, hein? Mas eu não posso deixar de passar uns recados muito importantes. Nosso programa já está chegando ao fim, doutora. Na verdade, nós já passamos do tempo, né? Mas eu tenho um recado super importante. Inclusive, foi a Bia Tureta que mandou pra gente. É do curso de Libras. Até depois vou mandar um banner pra senhora, doutora. Mandar nos grupos dos médicos, tudo lá, pra gente ajudar a fazer esse negócio acontecer. Olha que legal. É um curso básico de Libras, só para profissionais da saúde, tá? O curso é um curso gratuito, vai do dia 31 de outubro ao dia 19 de dezembro, é todo sábado às 15 horas da tarde, né? É um curso online via Zoom. Você faz as inscrições lá no link do Sesc Birigui, tá? É gratuito, esse curso é voltado para os profissionais de saúde. Imagina só se todos os profissionais de saúde conseguirem se comunicar aí através de Libras. Olha que inclusão maravilhosa nós vamos ter. Então eu tô mandando para todos os médicos que eu conheço, para todo mundo que eu conheço, que eu sei que conhece médico, tô espalhando para todo mundo. Então, ó, fica aí a dica do curso de Libras. Também não posso deixar de falar que nesse final de semana vai acontecer o Pirazen, tá? É um evento que vai ser lá no Varejão da Paulista, para quem é aqui de Piracicaba. É um evento de empreendedorismo e sustentabilidade. Vai acontecer no dia 25 de outubro, das 10 da manhã às 17 horas da tarde. Até a Juliana Terra vai estar lá, viu? Um beijo pra você, viu, Ju? A Ju vai estar lá revelando foto. Aproveita que você tá na sua casa sem fazer nada, separa todas as fotos que você tá guardada aí no computador. Vai lá e leva pra Juliana revelar. Ela tá fazendo bolinha de Natal, um monte de coisa legal, porta-retrato, revelando tudo na hora. Então, Pirazen, dia 25/10, das 10 às 17 horas, lá no Varejão da Paulista, pra quem é de Piracicaba. Não posso deixar também de falar do Bazar Solidário, que vai acontecer no dia 24/10, das 8 às 17 horas da tarde, lá no Salão de Festas da Capela São Norberto, tá? Aí você vai falar, onde que é a Capela São Norberto, que eu não lembro. Fica lá na rua Dona Olívia Bianco, lá no Jardim Brasília, tá? Vai ser em prol as crianças, que é o Wesley, a Valentina e o Breno. Tudo que for angariado lá vai ser entregue para eles, tá? Vai ser feito um bazar de roupa seminova, cada coisa super bonita a partir de R$1. Tenho certeza que se você for lá, você vai encontrar alguma coisa interessante para você, né, e para sua família, além de ajudar o Wesley, a Valentina e o Breno, que eles estão precisando lá também, tá? E não posso deixar de agradecer aqui a presença, muitos comentários, doutora. Olha, a Bia Tureta, gratidão pela divulgação. A Clarice falou assim que ela fumava mais antes, agora ela já não tá fumando mais dentro de casa, tá? Todo mundo aí na torcida, a Cris Pereira também falando, tô na torcida por você, Clarice, vai dar tudo certo. Ó, o José de Gaspar já falou assim pra Clarice, ó, é bom evitar o hábito de tomar café, viu? O café é muito associado ao fumante, porque o café mascara o gosto do cigarro. E a Clarice falou que vai tentar! Ê, que bom, Clarice! Ó, manda pra gente o feedback pra gente mandar pra doutora. A doutora vai ficar super feliz de saber que você parou justamente porque você estava assistindo o programa Trocando Ideias. E você que tá quietinho aí, não se manifestou, mas também vai parar, manda depois em inbox lá pra gente, não precisa se revelar. Manda pra gente, só a gente sabendo que você chegou no seu objetivo, nós já ganhamos o dia hoje, né? É isso mesmo. Doutora, gostaria de agradecer muito, muito, muito a presença da senhora aqui. Foi maravilhoso trocar ideia hoje com a senhora. Como eu disse, né? Com certeza, para alguém chegou e vai chegar, porque ainda vai ficar na internet o nosso programa por muito tempo e as pessoas ainda vão assistir. Então, vai chegar para quem tem que chegar. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e desejo a você um sucesso no seu programa. Muito obrigada, então, Mariana. Eu que agradeço, doutora. Valeu mesmo, obrigada. E quem quiser, pode seguir lá nas redes sociais, ver o projeto, né? Como que tá o Instagram da doutora mesmo? O Instagram é o meu, que é o meu pessoal, Juliana Barbosa Previtali. Previtali com 2 L's. 2 L's e I no final. Sim.
Nós temos o YouTube da campanha, Paradas pro Sucesso. Certo. E temos também o Facebook da campanha, Que tá como? que é Paradas pro Sucesso também. Paradas para o Sucesso também. Isso. Então, tá aí todas as formas de você localizar a doutora e dá uma estudada lá, você tá meio em dúvida, assim, não tá sabendo se vai fazer mesmo ou não, dá uma lida lá que você vai se convencer. A Cris Pereira tá falando assim, ó, estou falando direto do estado do Espírito Santo, que legal, Clarice. Você apagou o nome da moça? Tava olhando pelo retorno? E a Cris Pereira, ô Cris, tô tão esquecida. Achei que Cris. tava olhando aí no celular. Não, eu tô olhando no retorno, mas valeu. Cris, um beijo pra você, um beijo